Bom dia, meus amigos. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos com um minutinho de atraso aí por causa de conexão da nossa internet. Sejam bem-vindos a esta live especial neste sábado, 18 de abril. Seja bem-vindo, já estava com o meu convidado especial de hoje, Pastor Nadinho. Estamos alinhando os detalhes aí. Já vou chamá-lo aí. Enquanto eu espero ele, chamo ele na hora certa, você que tem sido abençoado por essas lives, eu quero desafiar você a enviar esse aviãozinho aí para umas 10 pessoas. Vai no aviãozinho aí, marca 10 pessoas e 10 pessoas para acordá-las nesse sábado, que vai valer a pena. Estou com uma expectativa grande, a coisa só está crescendo aqui no nosso coração, né? As revelações da Palavra de Deus. Ontem tivemos uma live fantástica com o Arthur também, Oriana, falando sobre transformação digital, este momento que o mundo vive. Então seja bem-vindo. Eu já vou ver se o Nadinho está aqui e já vou chamá-lo aqui. Sejam bem-vindos, viu? Carlão Ivone lá de Valadares, Fábio Martins, aê Fabião, meu amigo. Nadinho, se você está aí, faz um acenozinho. Pastor Lúcio, lá de Paranaguá, seja bem-vindo. Nadinho, se você está online aí, faz um acenozinho aí para eu poder te chamar, que eu já perdi você nesse monte de gente que entrou aqui. Muito bem, enquanto ele vai vindo, vou colocar essa música aqui, ó, para abençoar você, ó. Para você adorando a Deus. Conhece essa? Não. Seja bem-vindo, Nadinho. Vamos curtir essa adoração aqui, já a gente fala. Vamos adorar a Deus. Profetizamos, Pai, nova vida. Profetizamos santidade, Pai. Abundância de verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Profetizamos o amor, Senhor. A nossa nação brasileira, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todas as muralhas, todas as fortalezas, Satanás, vão cair nessa nação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Autoridade sobre a igreja, autoridade sobre os cristãos, em nome de Jesus, sobre os filhos de Deus. Nós estamos debaixo do governo do Eu Sou. Eu recebo, Pai, adestramento nas minhas mãos. Que vencedor! Profetizamos, Pai. Declaro isto, Pai. Declaro isto, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Calterimarasara Karamanava.
Onde que tere maramala sundore karabana marasharabana. Oh, Pai, nós profetizamos sobre o Brasil, profetizamos sobre a nossa nação, profetizamos sobre a Tua igreja, que este vale de ossos secos deste momento, Pai, desta crise, desta pandemia, tudo isso vai ser transformado num poder. Esta pressão vai produzir poder, Senhor. Muito obrigado por este momento, muito obrigado, porque as coisas que o nosso olho não viu, o nosso ouvido não ouviu, nem penetraram o nosso coração, são estas coisas que estão escondidas em Cristo. E Cristo está em nós, e isso está se revelando, Senhor. Obrigado pelo despertamento que está havendo na Tua igreja. Obrigado, Senhor, pelo avivamento que já está vindo, Senhor. Nós estamos como Eliseu, olhando, Senhor, e não vendo o exército que vem contra nós, nós estamos olhando e vendo o exército celestial, os carros e carruagens de fogo que estão sobre nós, nos guardando, nos protegendo, Pai. E é assim que nós começamos esse dia, é assim que nós começamos esta live hoje, profetizando, Senhor, salvação, profetizando cura, profetizando libertação, profetizando provisão abundante, Senhor. Que haverá uma colheita de almas, haverá uma prosperidade nunca vista na nação brasileira e um despertamento na Tua igreja que nunca foi medido, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, consagramos essa live a Ti, Senhor. Que esse tempo seja profético aqui, abençoador, transformador, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Vamos junto. Prazer muito grande. Prazer estar reunido com a igreja. Isso mesmo. Fazendo a nossa memória aqui, Salmo 133, que é naquele lugar de comunhão onde nós recebemos a bênção e a vida para sempre. Amém. Então, todos esses irmãos que acordaram, despertaram, se prepararam, se organizaram para estar conosco aqui. Eu tenho total certeza de um tempo e de manifestação do poder de Deus nesse tempo que estaremos aqui na nossa condição juntos, né, Osmar? Porque na posição estamos 24 horas reunidos. Eu creio nisso, derramado, Senhor. E eu já quero aqui profetizar sobre nossas vidas, como Amém. Os dias deles estão lá em 2 Reis 7, uma abundância de viveres. Amém, 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 amém. Como naqueles dias, as cidades estão sitiadas. É verdade. As nações estão sitiadas, não é? É verdade, verdade. Naqueles dias de Eliseu, esterco e cabeça de jumento tinha peso de ouro. É por causa da caristia. Verdade. E ele disse, amanhã. Então, nós somos a igreja, nós vivemos o hoje, mas temos a perspectiva do amanhã viver em ressurreição. Então, é isso mesmo, nós estamos aqui alinhados em nome do Senhor Jesus para esse tempo. Amém. Viu, Nadinho? Nós não falamos sobre isso, mas esse texto tem vindo forte no meu coração, 2 Reis, capítulo 7. Muito forte. Muito forte. Porque teve um cara incrédulo ali, você lembra da história, né? Teve um capitão da guarda incrédulo. Ele falou assim, nem se chover canivete aberto aqui. Aí Eliseu virou para ele, então, você vai ver e não vai participar. Então, a incredulidade nos impede de participar das bênçãos de Deus. A incredulidade nos impede de participar da provisão abundante de Deus. Então, eu não estou nesse time, não. Eu sou daqueles que... Eu nasci para crer. E eu acordei com esse cântico no meu coração. Hoje veio na minha mente, eu lembrei dos nossos tempos de ministrarmos junto com a Ademar esse cântico, né? Anos 90, e foi marcante na nossa vida. E eu estava aqui, enquanto o Cláudio Claro cantava aqui, eu estava pensando quanta coisa lá atrás, anos 90, que você chegou na comunidade por ali, né? Anos 90, que nós orávamos e profetizávamos, e hoje está acontecendo, cara. Hoje está acontecendo. Naquela época nós nem imaginávamos se nós seríamos pastores, eu e você. Nós éramos jovens, estava ali. Back vocal, meia boca do Ademar ali, né?
Então nós estávamos ali juntos, querendo servir, querendo amar, você começando o G100 lá na casa, lá na sua casa, lá no Hermelino Matarazzo, já na Buturuçu, né? Na Buturuçu ali. Então, louvado seja Deus. Muito obrigado, Nadine, de se atender meu convite aí, nesse tempo de quarentena. Eu quero deixar esse tempo todo para você falar aquilo que está no teu coração. Para quem não conhece o Nadinho, rapidamente, o Nadinho é pastor hoje, pastor líder da nossa comunidade em Hermelino Matarazzo, e de lá ele se tornou um plantador de igreja. Plantou Mogi através dos seus liderados, seus próprios filhos, né? Plantou Jardim Presidente Dutra, plantou Itaim, agora a cidade de Tiradentes e Jardim Helena. Jardim Helena. Então, é um ministério abundante, e o Nadinho, como eu escrevi na descrição dele, é um homem próspero no sentido da palavra. Ele é um homem cheio do Espírito Santo, e ele vai contar para nós aqui alguns testemunhos dele, e vai abrir a palavra aqui para nos abençoar esta manhã. Fica à vontade, Nadinho. Obrigado, Osmar. Graça e paz, meus amigos, irmãos. Quando o Osmar me convidou para esse tempo aqui, eu vim por obediência a ele, por fé. Né? Eu não sou uma pessoa que aparece aí nas redes sociais, inclusive ele que montou todo esse esquema aqui, ele é um baita de um amigo, a nossa amizade transcende as questões naturais. A nossa amizade, ela nasceu mesmo pelo poder do Espírito Santo, foi a cruz que nos uniu. Isso mesmo. E como diz lá na lei do reconhecimento, quando o Senhor tem algo a fazer na vida de uma pessoa, de uma família, de um país, de uma nação, ele vai usar alguém. E basta a cada um de nós reconhecermos essa unção, agarrarmos em sua orla e assim caminharmos, e assim tem sido. Eu estou muito honrado de estar aqui com você nesse tempo, meus amigos, de temor, nesse tempo de uma forma natural, se nós pararmos para pensar, antes da gente celebrar as boas notícias, e as boas notícias são boas porque nós, a igreja, vivemos, né, Osmar, em ressurreição. Nós vivemos nas regiões celestiais em Cristo, em nossa posição, e nós declaramos a nossa posição aqui na condição humana que temos, nas questões nossas, e eu já inicio aqui lembrando e trazendo à nossa memória aquilo que o nosso Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho, nos disse a respeito da circunstância da vida, que nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo. E bom ânimo é poder, é vida, e é o Espírito Santo que nos fortalece para esse tempo, porque ele disse, assim como eu venci, vocês vencerão. Então, há uma porção de vitória para cada dia sobre as nossas vidas. E quando você mencionou, eu acompanhei, você pegou lá o texto de 2 Crônicas 20:20 como rema para essa semana tão abençoadora, né? Você abençoando tantas pessoas com uma palavra de poder, de amor. Nós, de fato, somos os embaixadores das boas notícias. Então, crede no Senhor vosso Deus, que se diz e se apresenta a nós na nova aliança como crede no seu Pai. Nós cremos no nosso Pai. Isso mesmo. Quando Josafá disse isso, ele estava na antiga aliança, ele não tinha perspectiva das coisas maiores do nosso Pai. E como diz Mateus 6, de certo o nosso Pai Celestial sabe de tudo que nós precisamos. Então, nós começamos aqui mesmo profetizar a vida de Deus sobre os vales de ossos secos, eles poderão reviver, eles vão se mover, eles se levantarão, porque há um espírito profético em nós, nós somos a casa de Deus, e Deus também é a nossa casa, o nosso Pai Celestial. E 2 Crônicas 20:20 seja cumprido em nossas vidas. Amém. Amém. No Senhor, o nosso Pai. E crede nos seus profetas. Nós somos os profetas dessa nova ordem. Cada membro do corpo de Cristo um profeta. Cada membro do corpo de Cristo um sacerdote. Dentro das realidades espirituais, as figuras do Antigo Testamento são as realidades espirituais que nós podemos provar nesses dias, né, Osmar? Quando eu leio Hebreus 11 e chego naquele texto em que diz que aqueles heróis da fé, Davi, Josué,
Noé, Elias, Eliseu. Sou fã desses homens de Deus. Eu também, também. O texto diz que eles desejaram viver os dias que nós estamos vivendo. Já Porque eles pensou? olhavam para o futuro e olhavam para a cruz. A gente olha para a cruz olhando para trás, porque já aconteceu. E nós estamos vivendo essa dispensação da graça. Eu creio mesmo, Osmar, que a palavra de Deus é plena, é completa. E assim como fomos criados no sexto dia, e como para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, nós cremos que estamos no sexto dia do Senhor. Amém. Antes que venha o sétimo dia, o dia da eternidade, antes que venha esse dia, no meio de toda essa turbulência, eu tenho ouvido tantas... Já estou ouvindo bem menos, não estou dando muito ouvido, não, para esses assuntos do tempo do juízo de Deus. Eu creio que nós estamos debaixo do tempo da graça do Senhor. Nós estamos chegando nesse tempo tão poderoso em que as coisas estão se organizando para o mundo vindouro. Vemos todos os acontecimentos nessa terra debaixo da soberania do nosso Pai. Satanás agindo naquelas esferas onde ele tem recebido autoridade pelos homens, principalmente em todas aquelas esferas de governos, seja social, político, econômico, onde Jesus não é reconhecido. Mas essa terra não apodrece, porque nós, a igreja, estamos aqui. Isso aí. Nós, a igreja, estamos aqui, e nós, a igreja, estamos aqui para trazer a ordem espiritual, e somos nós que dizemos, venha sobre nós o teu reino, e seja feita a sua vontade. Então, se nós estamos, por um lado, clamando, orando para que esse vírus vá embora, estamos orando para que o espírito de morte, com o sopro da sua boca, ele desapareça. Amém. Mas sabemos que é um tempo de grande colheita. Amém. Sabemos que é um tempo, como conversamos ontem, né? Que a terra parece-me que ela está mais suscetível à semente. A terra é o homem. A Bíblia diz, a terra somos nós, é o homem veio do pó da terra. Então eu creio que o Pai está abrindo a sua boca, o verbo da vida, que é Jesus, o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, está sentado à direita dele, que tem todo o poder e toda a autoridade, que é a palavra viva, ela vai penetrar, porque é isso que o Espírito Santo está fazendo, Osmar, e vai romper. Vai romper com vazios, vai romper com as trevas, vai romper com eles. De todo o meu coração. Nadinho, deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu quero dar uma dica que eu sempre dou para as pessoas, mas tem sempre gente diferente. Comece a anotar o que você está ouvindo. Eu já abri meu bloco de notas aqui, já comecei a anotar. Porque, olha aqui meu caderno. Esse caderninho aqui eu ganhei dos meus amigos lá de Ermelino Matarazzo. Aliás, a Beth que me deu quando eu fui lá, Nadinho. Conhece ele? Essa agenda aqui, ó. Ela está conectada aí, Osmar. A Beth é uma benção. Quando eu vi lá, eu falei, eu quero uma. Aí eu ganhei uma lá do ano passado, 2019. A 2020 não chegou ainda, mas vai chegar para mim. Então, anote. Beleza. Anote aí o que Deus está falando. Deixa eu só resumir para você aqui os tesouros que já foram derrubados aqui. Ó. Já estamos no sexto dia. O sétimo dia está chegando. Segunda coisa, a terra não apodrece e não é exterminada por causa da igreja presente nela. Terceiro, a terra é o homem. E a terra, o homem, está mais suscetível às sementes da palavra. Então vai anotando aí. Antigamente eu fazia resumo e mandava para as pessoas. Agora não faço mais não, Nadinho. Todo mundo sabe escrever e ler, senão fica muito folgado a turma. Então, pega aí, vamos trabalhar aí, porque quando você anota, você grava mais. Mas, Nadinho, diante deste quadro, você hoje, além de pastor, você tem duas ou mais atividades profissionais. Como é que você está vendo esse cenário da economia? E quais são as perspectivas? Não quero, apesar de você saber disso, saber discorrer sobre isso, mas eu não queria que você enfatizasse o que os prognosticadores, os agoureiros de plantão estão dizendo. Não vamos repetir o que eles estão dizendo, porque eles já estão dizendo. Tem gente que está dizendo que vai demorar 50 anos para o Brasil se recuperar. A galera estava falando que viu hoje uma nota, né, ontem à noite, ia ter 1 milhão de mortos por causa do coronavírus, né? Então, o caos, porque tem gente que está faturando com o caos, né? Mas eu queria que você, como pastor, homem de Deus, profeta que você é,
e empresário, como é que você está vendo esse cenário futuro na economia, na nação brasileira, para trazer uma palavra de encorajamento para nós aqui? Então, exatamente como você falou, dentro do ponto de vista daquilo que nós somos, né, Osmar? Nós analisamos os fatos baseado no jornal que nós temos aí nas nossas mãos já há 2000 anos. Sim. Eu vejo o cenário, todo o cenário sendo montado pela soberania do nosso Pai para a manifestação do governo do anticristo. Eu vejo dentro da economia que, por aquilo que creio está escrito em Apocalipse capítulo 13, eu vejo a economia sendo ela, por conta dessa globalização, ela sendo centralizada, poder econômico sendo centralizado, não é? Muitas empresas familiares, muitos pequenos negócios sofrendo com todo esse poder que vai culminar exatamente lá no estabelecimento, por um tempo, do governo do anticristo. Eu creio que no final dessa pandemia nós teremos muitas surpresas, no sentido de que veremos grandes grupos que se tornaram ainda mais poderosos, riquezas extremamente concentradas, né? Toda nessa preparação de dependência do governo de César, para que aqueles que participarem desse tempo da grande tribulação estejam totalmente vulneráveis, né? A gente vê na história do homem na Terra, Osmar, essas crises econômicas e o medo, né? Porque no final de tudo isso traz o medo. Mas diante de tudo isso eu vejo algo paralelamente acontecendo. A maior instituição, o maior governo, a maior autoridade que existe é a igreja. A igreja que às vezes se levanta contra os governos, se levanta para ficar falando, mas ela tem uma autoridade espiritual e ela resolve essas questões no mundo espiritual, que é muito maior do que o reino natural. Vejo que, paralelo a todos esses acontecimentos, que não tem como evitá-los, porque já está escrito na Deus, eu creio que Sim. o relógio do Pai parou no tempo da graça. Ele está segurando a última semana e tudo que está acontecendo também está acontecendo para disparar o último dia, a última semana do governo de 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de luta. Então eu vejo que toda essa questão econômica tem a ver com essa manifestação do mundo vindouro e já está refletindo na vida de muitos. E diante de tudo isso, eu creio que nós, a igreja, iremos ter uma experiência profunda, Osmar. Uma experiência profunda do sobrenatural, da dependência, da entrega total. Eu tenho uma pequena empresa, eu trabalho com 2 irmãos em injeção plástica. Temos uma pequena empresa, estamos passando e dentro da esfera de todos os pequenos empresários, não sabendo o que será amanhã. E se por um lado a gente às vezes começa a se preocupar, por outro lado a gente sabe que o Pai está nos garantindo, Ele está garantindo o nosso futuro e que vai tudo bem. Eu trabalho também no ramo de arroz e feijão, não é? Sim. Sou representante comercial. Os produtos já subiram e nós veremos mesmo, né, Osmar? Porque o cavalo preto já... Eu creio que os 4 selos, os 5 selos já foram abertos. O cavalo da fome, ele já está aí. O cavalo da guerra, o cavalo vermelho, o cavalo amarelo da morte, eles já foram disparados desde a ascensão de Cristo. Mas vejo que nós estamos debaixo de uma bênção. A bênção do Senhor que enriquece. Amém. E não acrescenta mais. Nós veremos muito poder econômico, muito enriquecimento de muita gente, mas com muita dor. Osmar. Eu tenho ligado para alguns clientes meus, por não poder visitá-los, inclusive até orando por alguns. Ótimo, ótimo. Os indivíduos muito bem assim posicionados financeiramente. Mas, rapaz, que privilégio a gente tem de poder acordar nesse dia e ter uma percepção e uma visão das questões do ponto de vista do nosso Pai. Não é? Sim. Então, debaixo de sua soberania, nós estamos descansando. Então, eu vejo, de fato, poder econômico, dificuldades financeiras, muitas profissões desaparecendo,
Uhum. dinheiro concentrado, mas um povo que vai viver em ressurreição. Um Amém. povo que vai Amém. viver debaixo do governo do Senhor, porque Mamon não é seu Deus. Isso mesmo. Mamon não é Isso seu mesmo. Deus. Isso O mesmo. Senhor é o nosso Deus, e Ele prometeu que não iria nos faltar nada. E vejo sim, Osmar, e quando eu acordei hoje pela manhã, meu amigo, antes da gente aqui, eu quero, no final aqui, orar mesmo, porque sei Sim. e creio que o Senhor vai entregar para muitos irmãos aqui, que estão aqui conectados conosco. Glória a Deus. Ele vai colocar algo sobrenatural na mão da igreja. Ele já está Glória a colocando. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele não falhou a sua promessa. Eu creio nisso, irmão. Isso Eu mesmo. creio nisso. E você receba já essa palavra. A gente vai orar Amém. aqui. E o Senhor vai colocar coisas nas tuas mãos que não irão controlá-lo, mas que você vai usar para a glória de Deus. E essa é uma boa pergunta que eu creio que nós deveríamos fazer para nós, Osmar. Por que que Deus deveria entregar nas nossas mãos? Por que que o Pai deveria entregar a nós, além das nossas necessidades? Por que que o Pai deveria entregar sobras para nós? Quais seriam os motivos? Quais seriam os motivos que o Pai teria para me enriquecer? Porque próspero nós já somos. Porque Sim. prosperidade, de acordo com 1 Timóteo 6, é piedade com contentamento. Nós somos prósperos como Paulo, como Jesus era próspero, né? Mas quem via ele, aparentemente não via prosperidade. Paulo, aparentemente, nesses dias, seria um indivíduo que não seria nem recebido para falar de vida financeira. Uhum. Mas ele era um homem próspero, porque ele aprendeu a viver com contentamento, né? Sim. Ele se alegrava sempre no Senhor. Ele tinha aprendido a viver com muito e com pouco, não é? Então nós estamos Sim. vivendo esse tempo onde eu creio que nós teremos que aprender a viver com o necessário. E se nós formos fiéis no necessário, no pouco, com toda certeza em todas as áreas da nossa vida, porque ele não mente, ele jurou por sua palavra, e nós vamos ser colocados sobre o muito. E a questão é a seguinte: o que que nós faremos? O que que nós faremos com esse muito? Não é? Então essa pergunta eu tenho feito nesses dias de crise, onde as vendas caíram, onde Sim. a minha empresa está fechada. Não deveria ser assim, mas eu vou ao contrário, Osmar. As minhas ofertas, não o meu dízimo, porque o meu dízimo está fechado lá, minha Sim. conta com meu pai. Mas as minhas ofertas nesse tempo são ofertas mais dolorosas ainda. Eu acredito nisso. Mais sacrificiais. Glória a Muito Deus. mais sacrificial. Domingo eu tive uma experiência com o pai lá no culto online, os meus amados lá, o meu filho fazendo ofertório, e o Espírito Santo falou no meu ouvido, Osmar. Quando assim como ele me falava, já fazia um tempo, cara. Quando ele me falava, quando eu congregava aí na sede com vocês, no horário do ofertório, o pastor Carlos Alberto estava falando de semente, de semeadura, você tantas Sim. vezes fazendo um ofertório, e vindo assim um desafio de entrega, de valores dolorosos, sabe? Assim, naturalmente, né? Mas é tão maravilhoso porque quando você vive nesse campo da fé, você perde o medo. Perder o medo é uma coisa maravilhosa. É maravilhoso. Quando eu creio que dízimos e ofertas estão relacionados ao amor do Pai, porque no Pai não existe medo. E Sim. quando nós somos dizimistas fiéis e ofertantes fiéis, a gente sai do medo, porque a gente vai para um campo de dependência. Então, Peraí, deixa eu anotar isso aí. Quando somos dizimistas fiéis e ofertantes dizimistas e ofertantes fiéis, não vivemos presos ao medo. Muito bem. Nadinho, já que eu interrompi você, deixa eu interromper. Vai me interrompendo, mano. Não, para não passar batido. Você deu uma dica importante aí, que esses dias eu falava com o Marcão, nosso amigo Marcão, que está na live aí também. Um abraço pro Marcão, o Lúcio lá de Paranaguá também está aí, e outros que eu não vi passar aí. Me perdoe não citar todos os nomes. O Dair está aí, que eu vi. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Eu tenho dito, Nadinho, que muitas pessoas acham que estão em férias. Porque, veja, o cara que é assalariado,
CLT hoje, a empresa dele falou, ó, você está de licença, vai só que eu não quero você aqui. Mas ele está com seu salário garantido, seu plano de saúde garantido, já está um mês de férias, muitos deles. Outros estão trabalhando remotamente. Outros trabalham remotamente. Tem gente que não consegue trabalhar remotamente. Nem todo mundo trabalha remotamente. Então, veja, tem muita gente que de trabalho estão achando que estão em férias. E muitos crentes, muitos irmãos estão achando que estão em férias. E eu tenho batido nessa tecla. Nós não estamos em férias, nós estamos em guerra. Nós estamos dormindo de farda e fuzil no peito. E eu falava com o Marcão esses dias que muitos, eu quero saber a sua opinião, muitos não, alguns que estão se sentindo em férias, não estão fazendo a lição de casa. Não estão aproveitando esta oportunidade de ter esse tempo para ficar em casa e afiar o seu machado, no sentido de aprender coisas novas, porque não sabe o que vai acontecer amanhã, e muita gente não está cumprindo a missão. Quando você falou aqui, eu anotei, ó, a igreja terá uma profunda experiência com o poder e a autoridade de Deus. Isso já está acontecendo. Com quem? Com quem se lançou. Nadinho, eu nunca vi tantos milagres acontecendo nesses dias, como nesses dias. Eu nunca vi. Um dado aqui. Ontem eu fiz uma live com o Valtinho à noite, 9h30 da noite, e começamos a falar sobre a oportunidade e crise. Lá pelas tantas, o Espírito me inclinou a levar as pessoas a uma decisão por Cristo. Sabe quantas pessoas em meia hora de live receberam a Jesus como Senhor? 8 vidas. 8. Outro dia eu fiz uma live com o Samuca e eu estou ligado nisso. Foram 20 pessoas. Outro dia eu fiz sozinho, foram 6 pessoas. Então, neste tempo de crise, Deus me deu a visão de olhar isso como uma oportunidade. Então foram 20 no dia, 8 no outro, 8 e 6, 14, 34 pessoas voltaram para Cristo. Nas lives que eu estou fazendo aqui. Então, agora, quando você falou outra coisa aqui, ó, eu tenho ligado para orar e abençoar os meus clientes para consolá-los. Olha, você que trabalha no ramo de vendas, ou você que trabalha em qualquer ramo, você tem ligado para o seu diretor, para o proprietário da empresa, o dono da empresa, porque a pressão, Nadinho, você que é empresário, está em quem? Está no dono da empresa. O Ale é um membro da comunidade Hermelino, Osmar, ele me trouxe um dado aí, ele trabalha no mundo econômico também aí, de pessoas já de influência que deram cabo da sua vida. O cara É não aguenta mesmo. pressão. Olha lá. Nós precisamos orar mesmo por esses que têm o dom de adquirir riquezas, que geram trabalho. Exatamente. Esses empresários que pagam o preço, né? Às vezes os caras, eles pagam o preço mais do que qualquer um, cai sobre as costas deles todas as responsabilidades. E nós devemos orar por eles, abençoá-los mesmo. E eu tenho procurado esses dias aqui nossa família, nós temos profetizado, temos orado, temos ministrado, geramos uma barreira das más notícias, geramos uma barreira porque vejo uma esfera espiritual da maldade no seu trabalho de destruição, não é? Trazendo notícias desnecessárias. Exatamente. Cada dia forçando. A Bíblia diz que nós não temeremos más notícias. Antes o nosso coração esteja firme no Senhor. Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar com o coração firme no Senhor, porque nós não vamos mudar muito as questões naturalmente, mas sim espiritualmente. Exatamente. Estamos vivendo assim. Que conselho você poderia dar com base na sua experiência, Nadinho, em relação... Porque hoje as pessoas correm o risco de ficar com medo por causa da crise e deixar de semear. Deixar de semear no reino, deixar de semear nas pessoas, deixar de semear em todos os sentidos. Que conselho você daria para nós superarmos esse momento de crise, baseado na sua experiência? Então, pensando em nós, a igreja, Osmar, eu vejo que esse tempo de alinhamento e diante de todos os acontecimentos da história, Deus sempre chamou o seu povo ao arrependimento. Eu creio que o Senhor está chamando a igreja a retomar a sua simplicidade, a sua vida de dependência do Senhor. Creio que nós, nesse 6º dia, Osmar, ou nós seremos Filadélfia, ou nós seremos Laodiceia. Essas duas igrejas estarão
na terra, na sua condição até a volta de Jesus. Na minha condição, eu posso estar achando que sou rico e não preciso de nada, e o Senhor está fora, e estou gabando-me de mim mesmo. Ou estarei vivendo a igreja dos irmãos, do amor fraternal, onde existe uma chave. E eu quero dizer para você, querido, quando eu vi o tema, você disse, creia, planeje e haja. Uhum. Eu creio que nesses dias nós estamos sendo chamados mais para crer. Sim. Restaurar os nossos fundamentos da nossa fé, alinhar a nossa fé com o reino do nosso Pai. Porque temos visto uma igreja correndo atrás da riqueza, uma igreja que se ocupa, líderes que tiram a mão do arado, porque o Senhor, a cada bênção que o Senhor nos entrega na vida de comunhão, nós somos testados. Sim, E sim. eu não vejo maior teste na vida de uma pessoa, Osmar, do que coisas, dinheiro. Porque foi Jesus que disse. Ele disse que a gente não poderia servir a Deus e as riquezas. Então eu creio que nesse tempo de pandemia, o mais importante que nós temos a fazer é nos enchermos do Espírito Santo e dos princípios de Deus na nossa vida, para que quando nós saiamos alinhados numa total dependência do Senhor. Amém, amém. Uma total dependência. O meu desejo é que saiamos como Davi, cantando riquezas e glórias vêm de ti. Glória a Deus. Dominas tudo. Glória Na a tua Deus. mão a força e poder. Contigo Amém. está a engrandecer. Agora, Amém. pois, ó nosso Deus, graças te damos. Então eu creio, Osmar, eu creio numa preparação da igreja. Eu creio que a igreja vai experimentar coisas sobrenaturais. Por quê? Porque ela vai deixar de ser tão natural, tão lógica, tão Sim. lógica. Eu creio que eu estou no meu coração fervendo com o 2 Reis, capítulo 6, Osmar. Nós estamos também nesses dias de oração e jejum. Eu falei, Deus preparou um ambiente para nós. Sim. Nós estamos dentro da nossa casa. Como a mulher lá do profeta, que tinha um discipulador, e o cara deixou dívida. Era um profeta, né? Ele tinha um ministério profético, ele não cuidou direitinho das coisas dele lá, deixou dívida, e veio o credor buscar tudo, veio buscar os filhos. 2 Reis 4. 2 Reis 4. Veio buscar os filhos, meu irmão. Já pensou? E aí a gente olha lá, meu pai amado, o Senhor manda aquela mulher fechar a porta em sua casa. O que Nadinho, você tem cava. Nadinho, cava aí. É aí, cava aí. Vai devagar aí. Então, o que você tem em sua casa? Imagina você, uma mulher que ela estava no mesmo ambiente, estava na mesma casa, com os mesmos filhos, e agora não tinha um marido que era o provedor do lar, sim, e tinha as dívidas que o marido deixou. Já pensou? E foi naquele mesmo ambiente, Osmar. Ela não teve que mudar de casa, ela não teve que arrumar uma profissão. Por quê? Porque ela simplesmente creu. Ela creu. Ela creu no que foi lhe dito. O que você tem em casa? Então eu estou orando, Osmar. Porque nesses dias em que os nossos irmãos estão em casa, a igreja está em casa, o Senhor vai trazer ideias. Aleluia. O Senhor vai abrir horizontes, Osmar. Talentos vão aparecer. Inexplicavelmente. Como foi na vida daquela mulher, chama os teus filhos. Então eu creio, Osmar, que é um tempo de restauração da unidade da família. Da família natural e da família espiritual. Eu sei que a maioria dos irmãos estão com saudade de estar lá naquele prédio onde a família espiritual toda se encontra ali no mínimo uma vez por semana. Legal. Então, nós estamos sendo alinhados ao valor do interno. Não é, Osmar? Para que a gente possa experimentar esse milagre inexplicável. Inexplicável. De onde veio tanto azeite? Não temos como explicar. E a igreja tem pecado. A igreja tem sido lógica. A igreja tem sido natural, Osmar.
A igreja não pode viver no campo da naturalidade. Se ela viver no campo da naturalidade, ela vai conseguir explicar. A matemática dela vai fechar. Mas se ela for para o sobrenatural, como foi na vida daquela viúva com os seus filhos, ela vai pagar toda a sua dívida. Glória e ela a vai Deus. viver com Glória a a Deus. viúva, para mim, aquilo ali para mim, Jesus não está morto, não, mas aquilo ali é uma figura muito clara de como a igreja deve viver em ressurreição. Em ressurreição. Fecha a porta e o azeite vai ser derramado. Eu crendo nessas coisas. Glória a Deus. Maravilha. Nós conversávamos ontem, né, Osmar? Aí, até para os nossos irmãos anotarem, eu não sei nem o tempo que a gente tem, mas Nós eu temos queria mais. dizer... Se for falar em tempo, hoje é sábado. Se você conseguir, a hora que faltar 2 minutos, eu encerro a live e a gente continua, porque eu tenho outras perguntas para você. Eu não fiz pergunta nenhuma ainda, eu tenho uma lista aqui. Segue aí. Vocês topam? Quem topa continuar na live aí, faz um joinha aí, que nós vamos derrubando, porque faltam 13 minutos, ou um pouco mais, né? Que nós começamos um pouquinho atrasado, mas nós queremos seguir. Aí, ó, tá todo mundo dizendo, uau, libera mais azeite, olha lá, ó. O Flávio Comuna aí, ó. Flávio Comuna, é do seu Flavião, né? Flávio Comuna 77, seu parceiro aí. A Cláudia aí, o Marcão, vai lá, Nadinho, derrama aí. Ó, eu queria que você voltasse depois. Nós temos uma audiência eclética aqui, né? É tudo top, tudo muito inteligente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da diferença das duas igrejas. Você passou batido daquilo ali, tem ouro ali. A igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. Fala um pouquinho dessa aí, para a gente linkar depois. Volta lá para você voltar na 2 Reis 4, por favor. A igreja de Filadélfia é a igreja do amor fraternal. Tá. Ela é uma igreja que ela não fala bem de si. Ela tem um reconhecimento que ela é fraca. A igreja de Laodiceia, ela fala bem de si porque ela se sente forte. A igreja de Filadélfia é uma igreja que é fraca, e porque ela é fraca, o poder de Deus pode se aperfeiçoar. Como o apóstolo Paulo disse, né? De boa maneira me gloriarei nas minhas fraquezas. Porque quando sou fraco, então sou forte. Então, nessa esfera espiritual onde nós... Que fraqueza é essa? Essa fraqueza é a dependência do Pai e a interdependência com os irmãos. A total dependência do Pai e a interdependência dos irmãos. Por quê? Porque no reino do nosso Pai, ele resolveu derramar a sua bênção na comunhão, na vida do corpo, não é? E lá diz que o Senhor colocou uma porta aberta para essa igreja. Mas também fechou uma porta que não pode ser aberta. Então, olha que coisa gloriosa. As portas do engano, as portas do mal, as portas das nossas próprias forças precisam ser fechadas. E o Senhor está fechando. E ele vai abrir uma porta. E essa porta é a porta alinhada com a vontade dele, da total dependência do senhorio de Cristo, porque nós, a igreja, somos a esposa. Então, se nós somos a esposa, quem cuida da esposa é o esposo, é Cristo. Então, nós vamos parte da orientação dele e nós vamos caminhar assim. Essa igreja, ela também guarda a palavra. Eu creio, Osmar, eu creio que nesses dias muitos irão se arrepender de ficarem discutindo sobre dízimo, de ficarem levantando suas opiniões sobre dízimo. E não adianta ficar mandando mensagem para mim, achando que eu vou discutir assunto. Não vou. Ninguém vai me encontrar por aí discutindo a palavra de Deus com irmãos. Isso mesmo. Não vai me achar. Mas eu creio que o dízimo e ofertas sacrificiais são verdadeiros princípios de vida. Dízimo não tem a ver nem com lei e nem com graça. Tem a ver com princípio de vida. Então, para os irmãos que estão aí, se vocês quiserem anotar, para mim o primeiro dízimo está registrado em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Quando Deus se torna uma comunidade e oferece o seu filho, dizima o seu filho na morte para resgatar toda a humanidade. E depois a gente vê em Gênesis 3, quando o pai mata um cordeiro para vestir Adão e Eva. O primeiro sacrifício em favor do homem.
Isso para mim é dizimar, é matar, é a consagração de tudo aquilo que é primeiro. 14 a gente vê, e eu creio que essa igreja de Filadélfia vai viver assim, Osmar. Nessa vida de entrega, nessa vida de dependência. Por quê? Porque Romanos 4 não diz que nós somos aqueles que seguem as pisadas do pai Abraão? Está escrito lá. Em Gênesis 14, o pai Abraão encontrou Melquisedeque. Sim. Vindo de uma guerra. Ele encontrou o sumo sacerdote, Melquisedeque. Ninguém pediu nada para ele, Osmar. Uhum. A Bíblia diz que Abraão levantou as mãos ao Deus dos céus. Dependência. E entregou para Melquisedeque o dízimo, cara. Não tinha Moisés, não tinha lei. Tinha Ele nada. entregou o dízimo para Melquisedeque. E aí, quando a gente vai lá em Hebreus, coisa extraordinária, quando fala que Abraão entregou o dízimo para aquele que vive. Falando de que Melquisedeque É uma figura de Cristo. é a figura, é o desenho lá da antiga aliança. Oh, Jesus. Então ele entregou o dízimo àquele que vive, mano. Oh, Olha meu que pai. coisa linda. Não se trata de 10%, se trata de um viver de primogenitura. Você já reparou, Osmar, que quando em Êxodo 12 o pessoal celebra a Páscoa, Uhum. havia morte em todas as casas? Sim. Inclusive na casa dos israelitas havia morte. A morte do primogênito, filho de Deus. Sim. E em Êxodo 13, quando aqueles caras saem daquela terra, celebrando Uhum. libertação, a paz, Uhum. o Senhor constitui, em Êxodo 13, e todo primogênito, tanto de animais como de homens, deveriam ser sacrificados ao Senhor. Sim. Isso é um princípio. Então, isso é um princípio de vida. E eu creio que o Espírito Santo vai restaurar isso nessa igreja dos irmãos. Glória a Deus. E se sente fraca. E ela é tão fraca, Osmar, Uhum. que ela guarda a palavra. Ela depende da palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela obedece a palavra. Ela é fraca. Jesus. Ela não fala nada dela. Então eu creio, meu amado, que nesses dias o Senhor vai levantar essa igreja que vai parar com as discussões. Glória a Deus. Paternidade espiritual é bíblica ou não é bíblica? Dízimo é bíblico? Eu acredito, sabe, irmão? Porque você já reparou nesses dias que as pessoas não estão dando muita importância para esses assuntos? Uhum. O coração está quebrantado, está sendo quebrantado. Exatamente. Então eu creio que o Senhor está levantando essa igreja dos filhos da fé, os filhos de Abraão, que traz a figura do nosso pai da igreja. E nós vamos levantar as mãos ao Deus dos céus. Amém. Viver nessa dependência. Eu estou aqui profeticamente levantando a mão ao Deus dos céus, pela minha casa, pela minha família, pelos meus irmãos, por todos aqueles que estão aqui juntamente conosco, aqui conectados, recebendo do alto. O nosso paizão, o pastor Carlos Alberto, quantas vezes ele repete esse texto para a gente, Osmar? Exatamente. É do alto. É do Pai das luzes. Isso aí. Em quem não há mudança. Em quem não há mudança, nem sombra de variação. Meu Pai amado. Então isso vai acontecer, Osmar. Glória Já a Deus. está. Glória a Deus. Glória Nós a Deus. vamos viver no milagre. Qual vai ser o grande milagre? A igreja vai viver prosperamente. Glória interiormente. Porque prosperidade é um estado interior. Riqueza é um estado exterior. Fala um pouquinho disso, Nadinho. A diferença entre prosperidade e riqueza. Porque há mitos, existem mitos. Tem gente que defende a pobreza. Agora, quem defende a pobreza, normalmente, são os ricos. Nadinho, vou dar uma pimentada aqui. Quem está mandando a galera ficar em casa são os caras que moram em condomínios fechados. Estão mandando os ambulantes ficar em casa. Fica em casa, fica em casa. Fica... Eles moram em condomínios fechados, agradáveis. Tem governantas. Então, são esses caras que estão mandando ficar em casa. Então, veja aqui. Nós precisamos estar atentos a isso, porque tem gente que está defendendo a pobreza, alimentando isto. Como lá atrás alimentaram a ignorância, quando tiraram a Bíblia
quando tiraram as escrituras da mão do povo, lá atrás, na história da igreja, arrancaram a Bíblia da mão do povo, porque queriam mantê-los na ignorância. E tem muita gente alimentando a pobreza, porque a pobreza satisfaz o ego deles e os projetos pessoais deles. Então, fale um pouquinho da diferença da prosperidade e da riqueza. Porque, por outro lado, Nadinho, tem muita gente achando que não podemos ser ricos, que não pode ser ricos. Quando a Bíblia diz que Isaac, porque ele semeou numa terra, e o tema que eu vou pregar domingo agora, vou pregar amanhã, o tema, como sobreviver em meio à crise, Isaac semeou naquela terra e tornou-se, prosperou tanto que tornou riquíssimo. Existe essa expressão na Bíblia. Riquíssimo. Tinha muito gado, muita ovelha e muitos criados. Ele se tornou um empreendedor gigante. Talvez mais que o seu próprio pai, que já era rico. Então, qual que é o perigo, Nadine? Existe um perigo? Deus não quer que nós sejamos ricos? Que sejamos pobre de marré? Abraão levantou a mão ao Deus dos céus em 14:20 de Gênesis e foi fiel ao Senhor. Ele não quis coisas, ele quis pessoas, né? Em Isaac 26:12 de Gênesis, ele semeou e colheu. Jacó em 28:22, semeou e colheu. E em 45:9 de Gênesis, nós vemos José sendo governador. 4 gerações abençoadas, né, Osmar? 4 gerações. Eu creio nesse que você está me perguntando sobre pobreza e riqueza. Eu creio que, como a palavra de Deus diz, o mais importante da nossa vida, de acordo com 1 Timóteo, no capítulo 6, do 6 em diante, que Paulo vai tratar do assunto de dinheiro, para tratar com um problema que havia na vida de alguns irmãos que queriam ficar ricos. O problema não é você ter riqueza. O problema é você querer ficar rico. Está escrito na Bíblia. Se você quer ficar rico, você tem um problema no coração. Sim. Porque se você quer ficar rico, você vai inverter. Você vai correr atrás da riqueza. Nós, a igreja, nós não somos omissos, nós planejamos, nós trabalhamos, temos projetos. Mas é a bondade e a misericórdia que vai atrás de nós não vamos atrás. Então a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 6 que os que querem ficar ricos caem em várias ciladas. E para Paulo falar do problema de que quando você tem além do que você necessita e você se perde, ele vai começar a tratar sobre o que realmente importa. E Paulo nos ensina a partir do versículo 6 de 1 Timóteo 6 que grande galardão há na piedade com contentamento. Então ser próspero é ter realidade no seu interior. Ser próspero é ter riquezas espirituais internas que de dentro para fora exalam a vida de Deus, independente das circunstâncias. O que é ser rico? Ser rico é ter além do que eu preciso. O que é ser pobre? É ter o que eu necessito para o meu viver. O que é ser miserável? É ter menos do que eu preciso para o meu dia a dia. Repete, por favor. Repete. Ser miserável é ter menos do que eu preciso. Ser miserável, ter menos do que eu preciso. Tá. O que é ser pobre? É ter o que eu necessito. É ter o que eu necessito. O que é ser rico? É ter além do que eu preciso. Certo. E aí nós vamos entrar. Vou entrar naquela pergunta, né, Osmar? Eu devo fazer para mim. Por quê? Por que eu quero ser rico? Por que Deus... Não, fazer o contrário, Osmar. Por que Deus deveria me fazer rico? Por que o Pai deveria me fazer rico? Exatamente. Para quê? Para eu me ocupar? Porque, veja bem, a igreja de Filadélfia, Osmar, é uma igreja que experimenta prosperidade. Osmar, o GD que eu participo, praticamente nenhum dos meus amigos moram na mesma casa hoje. O Pai os prosperou. Sim. E sabe o que é impressionante? Nenhum deles sabe explicar como. Que maravilha. Não consegue explicar. Eu também não.
Não consegue a conta não fecha. Se for fazer as continhas, não fecha. Se fechar, fui eu. Se fechar, fui eu. Uhum. Se eu não consegui explicar, não fui eu. Sim, Então, quando o Paulo está falando isso, ele está falando do problema de você querer ser rico, não sim. ser rico. Não, eu vou dizer para você, Osmar, que o Pai me guarde, mas eu acho que se o Pai me enriquecer muito, o reino de Deus vai avançar muito sobre essa terra. Eu digo mesmo. Eu tenho dito Vai mesmo avançar. na Zona Sul. Tenho dito, falei, pai, pode mandar recurso, que o senhor sabe que eu estou sendo testado aqui. Pode mandar que eu vou aplicar tudo. É. Meu O amigo. texto de, o 1 Timóteo 6,17, quando Paulo está falando, né, Osmar, ele fala assim, manda os ricos deste mundo. Uhum, Porque tem os ricos deste mundo, mas uhum. tem os ricos que vivem neste mundo, mas são de outra pátria. Sim, sim. Isso aí são as feras, né? Aham. Manda os ricos desse mundo e não ponham, não, é impressionante, não ponha a sua esperança Na na incerteza. incerteza das riquezas, É isso mesmo. mas em Deus. Isso Por mesmo. quê? Por isso que o teste da riqueza é muito difícil, Osmar. Porque Aham. o teste da riqueza, quando o cara começa a ter poder humano nas mãos através de riquezas, ele começa a se achar Deus. E aí é Isso. mamão. Aí começa a mamão. Então, não ponha a tua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. E sabe o que o texto diz lá, né? E Uhum. abundantemente. Olha isso. Em Meu Deus, Deus. abundantemente, nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Desfrutarmos. Isso mesmo. Osmar, eu me relaciono com gente riquíssima Uhum. e não goza da riqueza, que é escravo dela, Meu Deus. é escravo da riqueza. Ele é escravo porque a riqueza se tornou mamão na sua vida, se tornou o seu senhor, se tornou o seu senhor. Então a igreja de Filadélfia não tem outro senhor. Como Abraão levantou a mão ao Deus dos céus. E nós Sim. seguimos essa pisada. O Senhor do ouro e da prata, o Senhor do céu e da terra, o Senhor da vida e da morte, o Senhor da saúde e da enfermidade, o Senhor do tudo é o nosso Senhor. Então, meu mano, é nessa esfera de dependência que eu acredito, Osmar, Uhum. que muitos da igreja, nesse tempo de quarentena, Uhum. eles vão ser alinhados e vão começar a viver de maneira despojada para os Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio Glória a nisso. Deus. Eu Glória a creio Deus. nisso. Eu creio que a Glória a Deus. igreja vai compreender, Osmar. Você falou de pobreza. Nos Uhum. dias da igreja primitiva, o espírito do anticristo é o espírito de concentração de riqueza. O espírito do anticristo, ele quer gerar dependência. O espírito do anticristo é aquele que fala assim, eu vou te dar comida, eu vou te dar alimento. Você que está aqui participando conosco, receba o espírito do anticristo que está na terra, e pode ser até mesmo através de autoridades. Ele quer gerar dependência para você acreditar que ele é que está te suprindo, como foi nos dias da igreja primitiva. César era um tipo de anticristo. Então, quem não reconhecia César como Senhor, quem não dizia, ave-te César, César é o nosso Deus, não tinha alimento, não tinha trabalho. Isso mesmo. E essa igreja poderosa, essa igreja abundante foi levantada. É estranho, Osmar, e quando o Espírito Santo desceu sobre a vida da igreja, um só coração, ninguém considerava seu propriamente o que possuía, mas todas as coisas lhe eram comuns. Apareceu um homem rico, um crente rico. Um crente rico. Ninguém mandou ele dar. O governo não mandou ele dar. Mas ele foi lá e entregou uma propriedade. Glória a Deus. O que ele era perto dos outros irmãos? Perto de Pedro, perto de João. Ele era um irmão rico. Mas ele entregou para os propósitos do Senhor. Como eu falei, você me interrompe aí, Manão. Você está falando, mano,
Você tem toda a liberdade, pode ser publicamente, estou aqui debaixo da tua orientação. Tranquilo. Ô, Nadinho, eu estou escrevendo um livro aqui, eu vou publicar um livro depois e vou botar você lá como coautor. Mas, Nadinho, deixa eu só dar um recado para a turma aqui. Esta live, irmãos, vai ficar gravada, ela fica por 24 horas, vai ficar gravada. Fica tranquilo. Eu vou gerar dela podcasts, você vai depois lá no meu Spotify, na minha conta Spotify ou Deezer, você vai lá, digita Osmar Misael Dias, você vai achar essa live. Até o final do dia ela vai estar lá. E eu vou gerar também essa gravação pelo YouTube. Vai estar no CG Zona Sul. E como o Nadinho está participando, eu vou mandar o link para o Fábio Martins, que está aí, para você subir esse link também, Nadinho, lá no YouTube da comunidade de Ermelino. Para deixar lá registrado. Porque essa conversa aqui, meu amigo, tá sendo uma bênção. Está sendo uma bênção. Glória a Deus. Mas você parou, Nadinho? Você parou dizendo algo muito sério aqui. Você falou 3 coisas. Ser pobre, ser miserável é ter menos do que eu preciso. Ser pobre é só o que eu necessito. Ser rico é ter além do que eu necessito. E a pergunta que você colocou é: por que que o pai vai fazer o Osmar rico? Por que que o pai vai fazer o Vinícius Fernandes rico? Por quê? Qual o motivo? Para ele só andar com um carro mais bonito que o outro? Para ter uma casa melhor? Para comer uma carne melhor? Para tomar um refrigerante melhor, em qual eu aprendi um dia com um cara que falava assim: por que que você vai comer músculo se você pode comer uma picanha? Você lembra de um cara que falava assim? Ô, Nadinho, quando eu falava isso, Deus explodiu no meu coração, Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Que é o que você está dizendo lá de 1 Timóteo capítulo 6. Deus nos deu todas as coisas para delas usufruirmos, desfrutarmos. Como o pastor Carlos Alberto sempre ensinou para nós, né? Deus nos criou para amar as pessoas e usar as coisas. O pecado veio e inverteu esse valor dentro do homem. Hoje o homem usa as pessoas, o homem caído, o homem ímpio. Ele usa as pessoas e ama as coisas. Então, essa é a desgraça. Agora, você falou o seguinte, a última coisa para resgatar a ideia aí. O espírito do anticristo é o espírito que gera dependência nas pessoas. Discorre um pouquinho mais sobre isso, Nadinho. Quando você, por exemplo, Osmar, a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está na terra. Tá. Quando a gente chega aqui em Apocalipse 13, tá, diz assim, ó: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, e seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Olha o versículo 17 de Apocalipse 13. Tá. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. É uma dependência. Ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E a palavra de Deus diz que esse espírito já está na terra. Já está. Ele já está na terra. Então, essa mensagem, ela tem, aparentemente, ela tem uma visão tão maravilhosa com o cuidado do necessitado, que devemos cuidar mesmo. Por isso que nós, a igreja, lidamos com dinheiro como sendo semente. Sim, sim. Lucas 16 é uma coisa tão impressionante, Osmar, que Jesus conta uma parábola do mordomo infiel. Ele aplaudiu e ele deu o exemplo de um bandido. Eu tinha dificuldade de entender essa parábola. Jesus não está celebrando a desonestidade. Ele está falando que até um desonesto soube lidar legitimamente com recursos para garantir o seu futuro e o futuro de outros. Aí Jesus diz assim: se nas riquezas injustas você não for fiel, então, mano, dinheiro
Dinheiro é algo que sempre haverá injustiça. O Robert Morris, ele fala desse texto de Lucas 16, eu estava como Nadinho, eu nunca entendi isto. Abre um pouquinho, Nadinho, abre a sua Bíblia e discorre um pouquinho de Lucas 16 aí, por favor, com calma. Porque você fala, você é como dizia o teu irmão, você é um cachorrão. Você fala como se todo mundo estivesse sabendo o que você está falando. E nem eu sei. Então, vai devagar. O Robert Morris, ele fala, ele discorre. Tem um momento aqui no livro, que eu não deixei marcado agora, que ele fala desse texto e ele revelou esse mistério. Por que é que Jesus fez essa afirmação? Que os filhos das trevas são mais sábios que os filhos da luz, que nós devemos pegar as riquezas iníquas e fazer granjear amigos para o reino dos céus. Explica sobre isso para nós, por favor. Lucas 16, depois os irmãos leiam aí com bastante atenção. Qual é o verso? Lucas, capítulo 16, né? Tá. Dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, qual tinha um mordomo, tá. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Uhum. O mordomo estava roubando, não Tá. estava cuidando, dentro da sua posição, ele não estava cuidando legitimamente dos bens que era de outro. Uhum. E nós, a igreja, os bens que temos não são nossos, pertencem ao Senhor. E ele, chamando, disse-lhe, que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. Tá. E o mordomo disse consigo, que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia, cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei, olha o versículo 4, Osmar. Tá. Eu sei o que hei de fazer. Queria fazer uma pergunta para nós aqui. Nós sabemos o que temos que fazer com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos? Eita, boa. Boa. Para que quando for desapossado, ou seja, riquezas são transitórias. Riquezas terrenas, elas são voláteis. Elas são voláteis. Muda-se. Muda. Nós veremos agora, depois desse coronavírus, uma mudança econômica tremenda. Porque é volátil, ela muda. Ô, Nadinho, duas coisas aqui. A minha versão diz assim, eu sei o que farei para quando for demitido da administração. Olha isso. Demitido. Na NTLH diz assim, já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Sim. Então, você disse uma coisa aí que o Flávio Augusto, que é o bilionário lá hoje, dono do Orlando City, o dono da WhatsApp, ele diz o seguinte, que estabilidade não existe. Esse negócio, não, eu estou buscando a minha estabilidade não existe. Bom, a crise vai provar agora. Estabilidade não existe. A incerteza das riquezas. Segue aí. E sem contar, né, Osmar, que antes do coronavírus, em fevereiro já começava o mercado brasileiro ser totalmente movimentado na sua vulnerabilidade, os poderes econômicos, as bolsas de valores, as ações de muitos grupos caindo absurdamente, né? Isso Mas, mesmo. enfim. Então, o que ele faz? Ele vai lá, ele chama aqueles que compravam do seu patrão e negocia. Uhum. Mais ou menos do tipo assim, o cara devia 100, ele falou pro cara assim, escreve 50 aí, e tá tudo certo na nossa conta. Certo. Ele estava, então, ali comprando com dinheiro alheio, usando o dinheiro alheio para comprar um relacionamento. Repete, por favor. O mordomo, estava o dinheiro usando não era dinheiro dele, não era dele, o dinheiro era do senhor. Para comprar e garantir relacionamento. Esse é o tema. Esse é o tema da parábola do mordomo infiel, né? Então, o patrão louvou, o versículo 8 diz que o patrão louvou a atitude daquele injusto mordomo por ter procedido prudentemente. Então, nós, a igreja, precisamos, baseado no reino que nós pertencemos, que não é o reino desse mordomo,
O que seria para nós procedermos prudentemente com recursos financeiros? E aí ele fala assim, aí Jesus disse assim, porque os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz. Então a gente tem que respeitar isso, Osmar. E nós, filhos da luz, temos limitações para lidar com isso. Sim. Porque nós somos cidadãos dos céus, essa pátria não é nossa. Então Sim. a maneira que a gente lida com dinheiro, o nosso pensamento é outro, o nosso desejo é outro, porque nossa fonte... Então, para nós o caminho é mais estreito. Certo. Muito mais estreito. Certo. Porque você sabe, né? O que é elevado diante dos homens é abominável diante do nosso Pai. É verdade. Então Jesus diz, eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Ou seja, dinheiro sempre vai ter, nunca vai ser 100% justo, honesto. Nessa terra não vai ser. Puro, né, Nadinho? Puro na sua origem. Puro na sua origem. Para que quando essas coisas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Mano. Que é Mano, isso? Osmar, você vai falar assim, esse cara aí é louco, mas eu vou. O que eu tenho de iluminação no meu espírito para essa palavra aqui? Manda, derrama aí. É que no futuro, na eternidade, o Pai vai fazer questão de colocar frente a frente com seus filhos amados, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Jesus, em função da maneira que o indivíduo lidou com dinheiro na terra, investiu na vida do homem. Eu creio nisso, Osmar. Repete, por favor, para a galera anotar aí. Eu creio que nos portais eternos, a Bíblia diz que o Senhor tem um livro na sua mão. E ele vai abrir o livro e desatar os seus selos, as suas trombetas e as suas taças. Tá. Então, Manão, eu creio que lá na eternidade, naquele encontro eterno, encontraremos as vidas daqueles que foram resgatados, porque nós pegamos riquezas da terra como mordomos do Senhor, porque os recursos que temos não nos pertencem, pertencem ao Senhor, e nós usamos para investir na vida de outros. Meu Deus. E tem mais, o versículo 11, Osmar. O versículo 11. Quero retomar a igreja de Filadélfia. Por que a igreja de Filadélfia vai ser a igreja prevalecente nesses dias, que é a igreja dos irmãos? Ela tem a chave de Davi, que é a comunhão. Ela se diz fraca, mas ela guarda a palavra. Então ela guarda o princípio de como lidar com riquezas. Ela vive debaixo do princípio. E o versículo 11 diz, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Eita! Explica isso aí para nós. Explica isso aí para nós. Então, pastor, nós queremos uma igreja que cresça, pessoas salvas, uma grande igreja local, com milhares e milhares de pessoas que vão viver a eternidade com o Senhor. Eu acredito, Osmar, um dos principais pontos que torna uma igreja local uma implantadora do reino na terra é quando, principalmente, o pastor e a equipe ao lado dele usa os recursos financeiros de maneira legítima. E porque usa os recursos financeiros de maneira legítima, o Senhor vai poder entregar a ele as verdadeiras riquezas. Quem são as verdadeiras riquezas? O que é? São as pessoas. Então Deus está dizendo assim, gente é mais importante do que coisas. Falava com meu primo ontem à noite, lá de Ribeirão Preto, nós compartilhando sobre isso, Osmar. Você viu que quando começou o negócio de dízimo, pelo nosso pai Abraão, o dízimo começou com o nosso pai, mas vamos partir de Abraão. O rei de Sodoma quis dar coisas para ele. Ele tinha dizimado, Osmar, levantado as mãos ao Deus dos céus, dizimado, o rei de Sodoma apareceu para dar coisas para ele. Sabe o que ele disse? Você fica com as coisas e me dá as pessoas.
Olha aí. Que Então, bacana. eu acredito que o Pai vai dar coisas para a igreja, nós vamos administrar segundo o pensamento do céu e receber coisas. E receber coisas. Eu me lembro, Osmar, como se fosse hoje um dia, Ah, o Espírito Santo aí na sede, no carrão, num ofertório, naquelas conversas do Espírito no interior da gente, eu fui sei. desafiado a entregar uma oferta dolorosa. Ah, E eu nem tinha entendimento desse texto. Eu falei, Senhor, mas eu não entrego esperando receber, mas eu queria te pedir algo como retorno dessa oferta. Eu não sei quanto vale, isso aqui não vale nada perto de gente, mas por favor, pegue essa oferta e transforme-a em pessoas. E eu quero pessoas. que legal, Nadinho. Que Eu experiência. acho que Essa eu não sabia, não. Essa eu não sabia, eu, não. eu creio que é por isso que Deus me colocou pessoas tão impressionantes do Exato, meu para pegar lado o para celular cumprir o também. ministério. Que Fico legal. impressionado com isso, Osmar. Então, é assim que eu creio, mano. Que bacana. Nadinho, vamos agora para um lado mais íntimo. Conta aquela história para a galera aí de por que é que como que você aprendeu a ser um dizimista fiel? Como que você aprendeu? Porque eu quero lembrar vocês, enquanto você vai refrescando a sua memória, tomando um fôlego aí, tem uma aguinha, não tem uma aguinha para dar? A sua assessoria não trouxe uma água para você aí? Vou mostrar para vocês, Osmar. Eu duvido, Mostra. eu duvido quem tem uma secretária mais linda do que eu. Mostra aí. Olha aí, coisa linda. Letícia, menina cheia do Espírito Santo. Solteira, né, Nadinho? Não, Solteira. é que eu que estou lidando com a coisa aqui. O Pedrinho, coloquei e falei, não, Sim, cara, deixa isso aqui comigo. é muito. Deixa comigo aqui. Então, mano, isso aqui vai ter retorno, viu? Ô, Letícia, traz uma aguinha para ele aí, né, Letícia? Ele tá dominando a live já. Fica tranquilo, pode deixar. Traz uma aguinha enquanto ele tomar uma aguinha aí, para ele tomar uma água, que nós vamos mais 40 minutos ainda. Ó, água com Osmar, gás. Gosta de água com gás? mano, eu não tô te atrapalhando, meu irmão. Eu não tenho experiência nisso. Não. Você não está atrapalhando de jeito nenhum. Mas deixa eu lembrar, Nadinho, eu tenho uma cena. Você se lembra quando nós fomos para Recife, para o Nordeste, em 98? Durante a Copa de 98, lembra? Como vou esquecer, meu amigo, aquela van verde lá? Para quem não sabe, eu era supervisor do Nordeste. Naquela época eu fui fazer um encontro regional lá e visitar as igrejas. E eu convidei o Nadinho para ir com toda a família e eu fui com toda a família. Nós fomos, para ficar barato, né, Nadinho? Naquela época nós estávamos no tempo de vacas mais magras. Nós fomos nos voos da madrugada, que saía 2 horas da manhã daqui e voltava. Muito bem. Bom, eu quero lembrar era durante a Copa de 98, nós ficamos assistindo os jogos na casa dos irmãos lá, eu lembro até hoje. O Vitor tinha, 98, o Vitor tinha 7 anos, a Carla tinha 8. Já pensou? Já pensou? Hoje os dois são casados e nós somos amigos desde aquela época, aliás, antes daquela época. Eu me lembro, Nadinho, que você sentou comigo no fundo da van, você falou assim, Osmar, vem aqui me ajudar numa coisa. Vem ver como é que eu dizimo. Veja se está certo. 98. Você abriu a agenda, mostrou para mim os seus ganhos lá no fundo da van. E nós estávamos indo para Natal. E você perguntou para mim sobre o princípio de dízimo, se estava certo, a maneira como você fazia, papapá. Eu pensei assim, esse cara vai explodir, porque esse homem é um homem fiel. Mas por que é que você se tornou um homem fiel? Conta a história do seu pai para a galera que não sabe. Pois é, Osmar, você está me perguntando isso e sabendo que eu estaria com você, a gente não planejou nada, não ensaiamos nada, né? Sim. Quando eu despertei hoje, mesmo não tendo experiência, sabendo que ia tratar desse assunto, e quando se fala de dinheiro, para mim, talvez seja um dos pontos mais fundamentais onde nós falamos do senhorio de Cristo em nossas vidas. Vixe, falar do dinheiro é falar do senhorio de Cristo. Dízimos e ofertas têm a ver com o senhorio de Cristo, não com o senhorio do homem
e muito menos de Satanás, né? Eu tinha 10 anos e eu congregava na Igreja do Evangelho Quadrangular, ali na Rua Paracanã, número 15, Pastor Nelson em Oledo, que era uma igreja local, congregação da igreja do pastor Carlos Alberto. E lá na frente Isso a gente aí. se encontrou. Pastor Nelson em Oledo, um baita amigão meu, os meus pastores, todos os meus pastores amigos, graças a Deus. Que bom. E no certo domingo eu já tocava lá, sabe, Osmar? Tocava. Tirava uns cantiquinhos lá com 3 notinhas de ré, sol e lá, né? Sei. E na hora do ofertório, assim, cara, meu pai tinha uma letra linda, Osmar. É mesmo? Ele chegou com um envelope e me deu um envelope assim, cara. Ah, Quando eu abri o envelope, eu vi uma nota de 10, meu, aquela nota vermelhona. Eu nem lembro se era cruzado, cruzeiro, eu não sei se era cruzeiro, mas uma notona de 10 e aquele número lindo 10, né? Então, na minha cabeça, eu falei, meu, 10, 100 reais. Pô, meu pai vai me dar 100 reais, cara. Vai me dar 90 reais. Eu já tinha ouvido que era negócio de dia, ele falou, ele vai me dar 90 conto no final do culto. ah, E ele tinha dado para os 5 filhos, Osmar. Osmar, eu vou dizer para você, dias atrás, o ano passado, eu chorei quando a minha netinha entregou o primeiro dízimo dela e o meu filho mandou a foto para mim. que bacana. Osmar, eu chorei, cara, de ver aquilo. Por quê? Porque eu devia ter guardado aquele envelope como memorial, cara. Devia ter Sim. entregue o recurso e guardar, mas eu não guardei. Eu gosto de guardar Sim. memorial. Sim. E eu entreguei o dízimo lá e, final do culto, entramos na Brasília do pai para Vila Nova Curuçá. Qual que era a pergunta dos 5 filhos? Cadê o meu 90? Cadê o meu 90? Eu dei 10 de dízimo, cadê o meu 90? Aí olhou assim para trás e falou, não. É só o dízimo. Não tenho 90. E aí eu comecei a dizimar. A partir daí, Osmar, eu não lembro, Osmar. Sei. Eu não lembro. Eu acho que eu não tenho nada que não esteja dizimado. É mesmo, Nadinho? Eu acredito. Eu tenho as minhas matemáticas com meu pai lá. Às vezes a gente conversa. Sei. Às vezes por consciência eu controlo, mas por consciência eu entrego dízimos assim, além daquilo da minha matemática comum, sabe? Além das ofertas, né? Eu tenho tudo isso agendado. Eu quero dizer para você que até hoje eu continuo com a agenda. Eu gosto muito de escrever, de anotar, né? Sim. E eu tenho as agendas da mesma forma, e uma hora dessa, se você quiser, novamente, eu estou aqui aberto, porque hoje eu tenho o prazer, até com os meus filhos espirituais, os meus filhos naturais, a minha esposa, e até os meus filhos espirituais do meu GD, eles sabem da minha vida, Osmar. É mesmo, Nadinho? Eles sabem da minha vida, eles sabem até o saldo, alguns deles sabem profundamente até o saldo da minha conta corrente. Eles sabem. Que legal, Nadinho. Eu tenho que participar de um grupo de gente assim. E Sim. para mim, eu creio que isso é o caminho da igreja de Filadélfia, né? Então a partir daí eu comecei a ser dizimista, eu fui trabalhar numa empresa. Nadinho, um minutinho. O que você quer dizer quando você falou assim, eu não lembro, eu não creio que eu tenha alguma coisa que não tenha sido dizimado. O que você quer dizer com isso? Porque eu controlo, Osmar. Quando eu compro uma propriedade, eu anoto o valor que eu comprei, às vezes eu calculo o preço do dólar da época, né? E nem eu vendi uma propriedade há um tempo atrás aí, tem um irmão, o Rafael Sakamoto, eu pedi para ele me ajudar, para ser fiel, e eu queria saber, literalmente, o lucro da propriedade que eu tinha comprado há mais de 15 anos, né? Sei. Osmar, vou dizer uma coisa para você, cara, pode vir um anjo falar para mim que dízimo não é coisa de Deus, que é coisa do passado, que o anjo vai falar para mim, eu não vou parar de dizimar. Ótimo. Eu sou igual. Sabe por quê? É uma experiência de vida, Osmar. Exatamente. Contra fatos, não argumentos. Eu queria confessar aqui para vocês, e respeito alguém que pediu e Deus deu. Eu nunca pedi nenhuma propriedade do Senhor. Eu nunca pedi, Osmar. Nunca pedi, Osmar. Nunca falei, Senhor, eu quero morar em tal lugar. Senhor, eu gostaria de comprar um apartamento na praia. Senhor, eu nunca pedi porque eu nunca precisei disso, entendeu, Osmar? Sim, sim. Mas é impressionante, Osmar.
É impressionante que quando Deus me deu, as coisas que o Senhor me deu, porque eu sou um cara, eu não tenho muitos estudos. Uhum. Eu sou um cara limitado no meu trabalho. Nunca lidei com somas elevadas de recursos. Eu sempre lidei com pouco dinheiro, Osmar. Nunca lidei Tá. com muito dinheiro. E Deus sempre me abençoou. E vou dizer para você, às vezes que eu perdi é porque eu corri atrás. Não estava fazendo nada Olha. ilícito. Eu não estava fazendo nada ilícito. Eu estava Hum. fazendo a coisa certa, mas numa esfera de menos dependência e Olha mais aí. independência. Olha E eu aí. perdi. Eu Sim. quero testemunhar para vocês que eu perdi. E eu também Sim. tenho tudo isso anotado. Eu tenho tudo isso anotado, Osmar. Eu sei o que Caramba. é. Eu sei também o que é ser reprovado no teste quando o Senhor te entrega alguma coisa. Eu já fui Ixi. reprovado. Já fui Olha aí. reprovado. Então, e graças a Deus tenho a família, minha esposa, meus irmãos que me ajudam aqui, os meus filhos naturais e espirituais que têm me ajudado. Pastor Beto nos abençoa, você nos abençoa. Então, Amém. quando eu falo, eu não lembro. Como é que você faz na prática? Porque as pessoas, naturalmente, Nadine, eles pensam assim: bom, eu vou dizimar, do que eu ganho, do meu salário. Tem gente que procura todos os meios para fazer o mínimo dos mínimos. Porque Aí muita que gente, tá. Nadinha, muita gente, eles acham que o dízimo é como imposto de renda. Então o cara faz toda aquela matemática, aquela engenharia com o contador para sonegar o máximo, para pagar o mínimo possível de tributo. Como é que você dizima sobre uma propriedade? Explica para nós. Assim, uma opinião humana minha, antes de falar isso para você, eu Uhum. acho que quem fala que nós estamos no tempo da abundância e que não é mais 10%, eu, eu imagino que na maioria, nem todos, eu não conheço o coração das pessoas, mas nem 10% entregam. Falam isso, mas não Ai, entregam ai, ai. na Ai, abundância. ai, 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 ai. Então eu faço o seguinte, Osmar, eu tenho controle dos 10%. E os Tá, controles do além, eu não controlo, mas os 10% eu controlo tudo. Se eu compro um carro, eu anoto o valor. Quando eu vendo tá. o carro, eu vou lá e faço a conta. Quanto custou o carro, quanto custou o documento. Eu vendo Uhum. o carro, pago o dízimo. Eu compro uma propriedade, eu anoto o valor dela. Eu gastei com o valor da escritura, eu anoto o valor da escritura, porque eu comprei para negócio. Eu somo quanto ela custou para mim. Uhum. Eu compro um terreno no condomínio para negociar. Eu não vou construir uma casa para viver. Tá, Eu comprei um terreno, eu tá, paguei 10. Eu pago 50 centavos de condomínio todo mês. Eu vou anotando tudo. tá. Quando eu vendo, eu anoto o que eu paguei, o valor que eu investi no condomínio, porque Uhum. estava dentro do negócio, Sim. e aí o que sobrou? Do lucro, eu Do dizimo lucro. 10%, Você eu dizima dizimo do 10% lucro do lucro do negócio. e de uma oferta dolorosa. Eu sei que para os microempresários, aqueles que trabalham por conta, é mais difícil Uhum. fazer a conta do dízimo, mas é necessário se fazer e é necessário se viver pela fé. Osmar, eu estava Tá, esses dias, no ano passado, fui com a Beth numa festa de um cliente meu. tá, Cheguei nessa festa de 50 anos, 50 ou 60, um aniversário importante de um cliente meu. Ele me convidou, tá, eu estranhei. tá. Quando eu cheguei lá, Osmar, quando eu cheguei lá, tinha um outro cliente meu, que eu Hum. não via há muitos anos, se tornou proprietário de uma rede de postos de gasolina. Ah, Não tinha visto mais esse homem. Ele, ah, ele trabalhava no mercadinho muito pequeno, eu vendia para ele, eu tinha uns 18, 19, 20 anos. tá. Toda segunda-feira eu ia vender para esse cara, eu ficava quase uma hora falando das coisas de Deus. E como todo o homem que não conhece a Deus, ele fica curioso e quer tratar do assunto do dízimo. E aí, como é que é? Você é dizimista? Uhum. E ele abriu uma oportunidade para eu contar para ele do dízimo, que era o dízimo. Osmar, esse homem é um homem, ele é um católico, apostólico, romano, praticante. Tá. Eu me encontrei com esse cara na festa, junto com a Beth. A Beth não o conhecia, ele estava com a esposa. Uhum. Esse cara começou a chorar, Osmar, na festa. Me abraçou e falou assim, eu queria te agradecer aqui. Eu falei, que foi? Isso passou mais de 30 anos, Osmar. Tá. Porque você me ensinou o princípio do dízimo. Caramba.
Falei, o quê? Falou, você me ensinou lá o princípio do dízimo. Desde aquela época lá, quando você me ensinou, eu me tornei um dizimista. Que isso, Nadinho? Ele falou assim, as minhas filhas são dizimistas. Que bacana. A minha esposa é dizimista. Ele é um dos maiores proprietários de uma rede de postos de gasolina na região de Mogi das Cruzes. Que legal, meu. A gente não dizima para receber. Eu não oferto, Osmar. Eu não oferto e dizimo pensando no futuro. Eu sempre oferto e dizimo pensando no passado. Porque Cristo se tornou o meu dízimo e a minha oferta. Então, quando eu dizimo e oferto, eu estou trazendo à memória o sacrifício da redenção. O sacrifício da redenção. Então, Deus entregou seu Filho na morte e a humanidade nele foi redimida. Então, para mim, dizimar e ofertar é redimir. E é resgatar. E é santificar tudo aquilo que o Pai coloca nas minhas mãos. Né? Então, por isso que eu digo, eu não me lembro de não ter nada que não seja dizimado. Eu dizimo das coisas que eu aplico. Todo início de mês eu vou lá e invisto um tempo. Dos centavos que deu lá, por menor que seja a aplicação, eu dizimo da aplicação. E às vezes sento com o pai e ainda digo, pai, se houver alguma coisa aqui, então eu entrego lá 1.500, 2.000, 2.500 reais em forma de dízimo. Eu faço, porque na verdade tudo procede da fé, não do legalismo, né? Da abundância da graça. Que maravilha. Não é legalismo, né, mano? Que maravilha. Nadinho, fala um pouquinho do princípio de primícias para nós, lá de Êxodo 13. Então, quando o povo saiu para a nova vida, eles celebraram a Páscoa. Sim. Eles tinham a jornada no deserto, né? A primeira temporada da nossa vida é a Páscoa, é a paz. Se você ver, Jesus ressuscitou num domingo de primícias, Osmar. Certo. O sumo sacerdote estava balançando o mistério daquilo que cresceu antes. Nas primícias, o que era cortado da lavoura dos hebreus lá no passado, um milagre no plantio, era cortado e levado para o templo. Não ficava com o agricultor. Depois, Pentecostes, 50 dias depois que a lavoura toda crescia, era cortada e levada para o celeiro. Olha que coisa linda! Então, o dízimo é aquilo que vem primeiro e você corta e entrega na casa do Senhor. Na casa do tesouro. Certo. Na casa do tesouro. Jesus é o nosso tesouro, né, mano? Isso mesmo. O nosso tesouro sempre vai acompanhar o nosso coração, né? Exatamente. Então, se o nosso coração está na casa do tesouro, a gente guarda as coisas mais importantes são guardadas dentro da casa do tesouro, que é o lugar mais seguro. E a casa do tesouro é a igreja, por isso que a gente dizima na igreja. Glória a Deus. Então, o princípio de primícias, a gente aqui em Ermelino, eu tenho desafiado, eu tenho um grupo de irmãos, Osmar, que já há anos, todo primeiro dia do mês, primeira 5:30 da manhã, ou 7 horas, se for domingo ou feriado, ou sábado, nós temos um encontro. Nós temos encontro de oração todos os dias, mas no primeiro dia do mês, nós fazemos lá, nós não colocamos gasolina no carro, não é legalismo, é o coração da gente. Nós não compramos nada. Até aqueles que ainda vão receber, eles já entregam o dízimo profeticamente, nem que seja com cheque predatado, um valor no papel, e nós entregamos a primícias de tudo, da nossa vida, do tempo, da nossa devoção e também das coisas. E tem sido assim. E como na minha vida, Osmar, lá na igreja local, eu não consigo explicar. Na igreja local, eu não consigo explicar as coisas que têm acontecido lá. Eu sei que alguns falam que eu sou bom administrador, mas não sou eu não, Osmar. Porque a conta não fecha, então eu não sou bom administrador. É o Pai que está administrando. É o Pai que está entregando. Isso mesmo. Fala um pouquinho mais desse princípio que vocês praticam lá do primeiro dia do mês. Explica um pouquinho melhor como é que é na prática. Na prática, a gente se reúne 5:30 da manhã ou 7 horas, se for sábado, domingo e feriado, às 7. Temos um tempo de oração, adoramos ao Senhor,
consagramos a ele o novo mês, Tá. e aí nós ungimos as mãos e o mundo dos pensamentos de cada um para o novo mês. E ali Tá. nós entregamos a nossa oferta e o nosso dízimo. E eu tenho um grupo de amigos, Osmar, que, principalmente do meu GD, que eu acompanho mais de perto, igreja que eu Tá. creio, assim, Tá. eles são homens que têm vivido nessa fidelidade do pouco. Sim. E Deus tem acrescentado, Osmar. É impressionante, Osmar. Tudo que o Senhor faz na igreja local, onde a gente está plantado, acontece na casa dos irmãos. Não acontece nada diferente. Eu não sei se a casa dos irmãos é a consequência da igreja local ou a igreja local é a consequência da casa dos irmãos. Acho que as duas coisas estão ali. Mas tem sido assim. Então a gente tem sido suprido. E eu sei que mesmo nesse tempo de crise, Osmar, Uhum. eu falei com Moisés, fique tranquilo, Moisés. Ele é administrador lá, ajuda lá, anota as coisas lá. Eu falei, não se preocupe. O Senhor está levantando os crentes vencedores das igrejas, aqueles que vivem num outro nível de fé. São Isso esses mesmo. que vão manter a realidade da igreja. São esses que nesse tempo de crise vão sair da zona do medo, vão entregar casa, vão entregar carro. Eu nunca pedi para ninguém entregar carro, eu nunca pedi para ninguém entregar casa. Nunca pedi nada disso, Osmar. Aliás, é uma responsabilidade muito grande pegar o dinheiro da viúva, do necessitado, na casa do Senhor. Então tem sido usado para os projetos de Deus e o Pai tem feito isso, tem abençoado poderosamente. Eu tenho visto isso se estender na vida dos meus filhos, na vida do Caio, do Vinícius, Amém. do Guilherme, de uma maneira poderosa, Osmar. Pela misericórdia do Pai, não é pela gente, a gente não deve nada para ninguém, mano. Não devemos nada para ninguém. Nadinho, fala um pouquinho para a gente ir encerrando aqui. Fala um pouquinho da questão aquele princípio que você ensinou na sede, naquele seminário que você fez, sobre a oferta extravagante, sacrificial extravagante. Fala um pouquinho do princípio e do que aconteceu em Ermelino às vezes que você ministrou sobre isso. O que aconteceu lá no pátio da comunidade e ali na saída. Oferta extravagante é aquela oferta que lhe causa dor. Por exemplo, nunca haverá uma oferta maior do que aquela oferta do pai quando o filho disse: Pai, por que me desamparaste? Ixi. Essa foi a maior, nunca será vencida. O sangue puro derrama. Osmar, quando eu vou dizimar e ofertar, é essa imagem que vem no meu coração. Que maravilha. Para Abraão, o pai preparou um cordeiro e Isaac foi remido. Mas o pai não poupou seu filho. Ah, boa! Então, Caramba! É. Para Então, a oferta de Abraão, que era Isaac, Deus prepara um cordeiro, mas o pai superou tudo isso, ele não preparou nenhum substituto para o seu próprio filho, ele sacrificou o seu próprio filho. trazendo para nós a realidade espiritual para nós, somos os filhos de Abraão da fé. Sim. Então vivemos debaixo da espera do cordeiro que nos substituiu. Mas o pai pagou um preço e entregou o seu filho, né? Resgatados por bom preço. Misericórdia. Para mim não há coisa mais extraordinária e poderosa, meu amigo. Uhum. Não há momento, Osmar, vou dizer para você, cara, para mim não há momento mais satisfatório de culto, de adoração. Quando eu pego coisas e as vejo de maneira espiritual, mano. Materializa elas. O ano passado eu tive uma experiência, Osmar. Eu tive uma experiência, eu praticamente, pela bondade do Pai, o Pai me gerou essa condição, eu quero testemunhar aqui. Eu praticamente fiquei mais de 8 meses adiantado no meu dízimo. Quando me sobra dinheiro, eu não ponho tudo no banco, não ponho em aplicação, não, para render um jurinho para pagar o dízimo. Eu adianto dízimos e ofertas. Ai. E eu sei que eu estou adiantado. Eu não sei se o Senhor vem hoje, se ele vai me levar hoje, mas se ele me levar hoje ou ele voltar hoje, o dízimo do mês que vem já está entregue. Glória a Deus. Então eu tenho a minha conta com o Pai lá, é maravilhoso ir lá para um lugar secreto e saber que ele está olhando tudo lá e
Esse meu filho é muito limitado mesmo. Ô, Nadinho, conta para a galera aí o que aconteceu, Hermelino, quando você ensinou esse princípio da oferta sacrificial. O que os irmãos fizeram? Qual foi a reação deles lá? Quando vocês estavam na época da construção do prédio, da compra do imóvel, o que aconteceu? Foram várias vezes. Conta aí Então, irmão, alguma delas. hoje, passado 19 anos, eu tenho perguntado para ele se o nosso coração continua apaixonado do jeito que estava. Porque nos dias que chegamos lá, porque todos aqueles irmãos que acreditaram, e ninguém deu esperando receber de volta. Nós só entregamos para ver o avanço do reino, a casa do Senhor avançando. Só foi por isso. Mas o Pai não mete a sua promessa, é impossível. É impossível que ele deixe de cumprir o que ele prometeu, né? Dá e ser-vos-á dado. Eu não dou para receber. Eu dou porque já recebi. Mas ele é um pai que ninguém vence ele em dar, né, mano? Ele não para de dar, né? Isso mesmo. Então, o Caio está aqui do meu lado me lembrando de algumas coisas, Osmar. Se você quiser falar com ele aqui também, o Vinícius está ali embaixo, sobe aqui. Esses caras, eles têm tido experiências poderosas. Então, lá naqueles dias, Osmar, quando nós chegamos lá em Mogi, em Emelino Matarazzo, naquele prédio alugado, o proprietário disse que nunca iria vender aquele imóvel para a gente. Nunca iria vender. E eu quero confessar para você que, naturalmente, eu acreditava mesmo que ele jamais iria vender aquilo para a gente. Mas, rapaz, houve um povo que se consagrou ali, meu mano. Um povo devoto. Os irmãos vinham no final do culto assim, entregava a chave de carro na minha mão, Osmar. Eu abria a mão assim, via a chave de carro. Misericórdia. Aquilo gerava um constrangimento. Gente entregando economias para comprar casa. Misericórdia. Nós nos unimos ali, esses irmãos foram entregando. O pai nos entregou aquela primeira propriedade, compramos do cara, o cara não bateu uma crise no negócio dele lá, o cara nos vendeu a propriedade. O vizinho que batia marreta lá na nossa parede, nas minhas costas lá, ele disse que nós iríamos sair de lá de qualquer jeito, Osmar. E nós fomos lá, nós nunca amaldiçoamos aquele vizinho. Nós o abençoamos, mas um dia, profeticamente, eu estava pregando, eu virei as costas, coloquei a mão na parede e pedi para o povo todo estender as mãos para a parede. Eu disse, ou essa parede cai para o lado de cá, ou cai para o lado de lá. Mas o reino de Deus vai avançar. E depois o Senhor nos deu toda aquela propriedade do fundo e nos deu da avenida lá. O ano passado ele concedeu àquela igreja uma propriedade para um desafio que nós temos de construir um local de acampamento, de receber idosos, crianças e trabalhar mesmo para o reino. É uma coisa tão grande. A gente, humanamente falando, a gente sabe que não tem condições financeiras para isso. Mas o Pai vai operar segundo a vontade dele. A gente está esperando Jesus voltar já já, Osmar. Mas estamos vivendo como se ele não fosse voltar. Estamos trabalhando para o reino. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória então, a Deus. Oferta dolorosa. Inclusive, eu queria lançar um desafio aqui. Eu imagino que deve ter 500... Temos 5 minutos para a gente orar. Quero que você ore aí. Eu queria lançar um desafio para a sua casa e para todos os que estão nos ouvindo aqui, inclusive para a minha casa, para minha esposa, para os meus filhos, para o meu cunhado que está aqui comigo, o Pedrinho, que está mandando um abração para você e todos os meus amigos. Outro. Eu queria lançar um desafio para todos que estão participando aqui. Você não está participando desse encontro por acaso. Exatamente. Lembrando, segundo o Rei 7, Osmar, esse desafio é para mim também. Eu queria perguntar para cada um de nós. O que nós temos dentro da nossa casa hoje que nós podemos entregar? Eita! Vou anotar aqui. O que você tem aí dentro da sua casa, Osmar, que o Pai quer que você entregue? Agora, vou fazer um desafio. Não é necessariamente entregar no sentido literal de uma oferta na igreja. Talvez o Espírito Santo vai te lembrar de um irmão, vai trazer à tua memória um irmão necessitado. O que você tem? Você tem 1 quilo de sal? Você tem um pacote de arroz? Você tem um bem? Você tem uma economia? Você vai entregá-la amanhã como uma oferta dolorosa na casa do Senhor? Porque às vezes as pessoas têm facilidade, Osmar, de dar coisas para pessoas.
mas não tem a confiança de entregar na igreja local também, entendeu, mano? Isso é um problema sério. Isso é um problema sério. Tem gente que entrega oferta dolorosa para os outros, mas para o rei, ainda que estejamos entregando para o rei, mas a gente confiar na administração da igreja é um grande desafio. Exatamente. Então eu queria perguntar para todos os que estão aqui participando com a gente, e todos nós que estamos aqui, nós temos algo para entregar para alguém. Talvez nesse momento de quarentena, talvez você e a Nis que sairão hoje, Osmar, e vão correr o risco de ir ao supermercado e fazer uma compra, como se fosse a tua compra, meu irmão. Glória a Deus, glória a Deus. O nível da compra que você faz na sua casa. Glória a Deus. E o Espírito Santo vai mandar você entregar essa compra para alguém, Osmar. Glória a Deus. E acredite, talvez o Espírito Santo vai mandar você entregar para um necessitado. E talvez o Espírito Santo vai mandar você entregar para alguém que não esteja precisando. Boa, boa. Porque o Espírito faz assim. Porque quem tem vai receber mais, diz a palavra de Deus também. Mas eu queria desafiar cada pessoa, queria desafiar a Elisângela, que você está conectada com a gente. Busque em Deus. Hoje é um dia de entrega. Nós estamos juntos aqui. Hoje é um dia de entrega. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é um dia de entrega. Hoje é um dia de uma oferta dolorosa, que talvez vai se expressar amanhã no depósito da igreja local. O meu primo que está participando lá em São José dos Campos. O que o Senhor quer que você entregue? Você materialize. Materialize. O que o Senhor quer que você entregue? Você não precisa sair contando nas redes sociais, não. Você não precisa sair falando por aí, não. Não precisa, não. Mas o que o Senhor quer que você entregue? E é um mistério. É um mistério. Com aquela mulher, ela entregou porque ela precisava de um milagre. Nós não estamos entregando porque nós queremos ver as botijas cheias de azeite, ainda que serão. Elas serão cheias, elas serão. Mas nós vamos entregar porque nós já recebemos. Nós já recebemos muito do nosso Pai. Essa é a nossa motivação em dar, em ofertar e dizimar. E eu quero lançar um desafio para todos vocês que estão aqui me ouvindo. Todas as vezes que nós entregamos uma oferta dolorosa, todas as vezes que nós entregamos o nosso dízimo, até quando nós estamos passando algumas dificuldades e necessidades, nós não usamos o dinheiro do dízimo, por quê? Porque nós matamos, nós consagramos, e ali nós estamos dizendo de quem nós dependemos. Quem é o esteio da nossa vida? Quem é aquele que supre as nossas necessidades? Então eu quero fazer esse desafio, Osmar, e faço para mim. E até amanhã, o Espírito Santo vai me dizer o que deve ser feito, e todas essas pessoas que estão aí, que vocês recebam em nome de Jesus, nesse dia, nessa hora. Amém. Recebam o sobrenatural sobre a vida de vocês. O Espírito vai mostrar. O Espírito Santo vai trazer aos olhos, vai trazer aos ouvidos e vai trazer ao coração aquilo que naturalmente não podemos ver. Então nós recebemos nesse lugar de comunhão, nós recebemos nesse lugar de amor, nós recebemos nesse lugar de poder a manifestação da glória do Senhor, o sobrenatural da dádiva de poder dar, da dádiva de entregar, do dom maior, o dom da entrega. Nós entramos nessas esferas espirituais, adentramos esse mundo espiritual de abundância, Senhor. Nesses dias de medo, nesses dias de temores, recebemos o poder do Teu Espírito Santo se manifestando em nossas vidas e suprindo todas as nossas necessidades em glórias, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nome está de Jesus. Está dentro da nossa casa o milagre, dentro do nosso lar. Glória a Deus. Nadinho, muito obrigado. O tempo vai estourar aí. Muito obrigado. Eu tenho dito para o pessoal que você é um dos meus mentores em várias áreas. Você é um parceiro, você é um amigo de aliança. Você tem me abençoado tantas vezes, de todas as formas. Você é um homem generoso. E que Deus, tudo isso que você entesourou para nós aqui, volte para você, como aquela semente que Isaac plantou. 10.000% a mais. 10.000% a mais. 100 vezes mais são 10.000%. Então, que volte tudo que você entesourou para nós aqui, na sua vida espiritual, no seu casamento, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre os discípulos que Deus te confiou que estão nesta live, sobre as igrejas que você gerou, que volte centuplicadamente.
sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida econômica, sobre a sua saúde. Que venha sobre você uma saúde de ferro. Em nome de Jesus, eu ordeno que haja uma blindagem na saúde da sua família. Esses inimigos têm atacado a saúde da sua família. Você não os verá mais. Você não os verá mais. Eu profetizo sobre você, Isaías 33, 24. Morador nenhum da família Fernandes vai permanecer enfermo, porque todos eles foram absolvidos, foram destruídos da vida deles todo indício de iniquidade. Eles são santos, são remidos. Portanto, vocês estão protegidos no seu espírito, vocês estão protegidos na sua alma. Não haverá divórcio nesta família, nestas gerações. Não haverá pecado, não haverá adultério, não haverá fornicação, não haverá impiedade. O filho da perversidade não os atingirá, porque vocês vivem debaixo de aliança com Deus. E eu quero declarar, Isaías 33, 24, que morador nenhum desta casa, desta família, desta dinastia, deste clã, deste legado, permanecerá enfermo. A enfermidade pode até tentar atingir, mas ela virá por um caminho e sairá por 7, como já tem acontecido, sobre os netos, as vias respiratórias deles, que eles sejam protegidos. O Nadinho na sua saúde, que você tenha uma saúde de ferro, Nadinho. Você é templo do Espírito Santo, que o poder do ressurreto que vive em você destrua qualquer enfermidade que chegue na sua casa, na sua família, como já aconteceu. Em nome de Jesus, eu profetizo Zacarias 2,5 sobre vocês. Eu mesmo, diz o Senhor, serei para vós como uma muralha de fogo de proteção ao redor da sua casa. Em nome de Jesus. E como aconteceu com o povo debaixo da aliança de Deus no deserto, lá no Salmo 105, que eles andaram por 40 anos naquele deserto e nenhum deles se achou enfermo. Não houve entre eles nenhum enfermo, nenhum inválido. Eu declaro a profecia da palavra sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre as igrejas que você representa, que você é cobertura. Eu incluo todos os pastores, eu incluo o Ricardo Regiano, incluo o Fábio, incluo o Vinícius, o Caio, o Guilherme, eu incluo o Senhor Moisés, eu incluo o Senhor os demais, o Wilson, Pai, eu incluo o Roberto, eu incluo todos eles, Pai. Que todos eles estejam debaixo dessa proteção, desta profecia da palavra de Deus. Nenhum mal lhe sucederá, maldição algum chegará na sua casa, porque aos teus anjos você dará ordem ao teu respeito para que não tropece com o teu pé em nenhuma pedra. Vocês verão, como está escrito em Malaquias, um memorial escrito diante de Deus. E vocês verão a recompensa entre os justos e os ímpios. Ao que serve a Deus é o que não serve. Que haja ainda mais prosperidade, que ainda mais abundância na vida desta família e nesta igreja que nos abençoa tanto. Comunidade de Hermelino Matarazzo e as demais, Mogi, Jardim Santa Helena, Itaim, Presidente Dutra, William, que a tua bênção, Pai, esteja sobre todos eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Uau! Glória a Deus. Te amo, meu amigo. Eu também, Nadinho. Obrigado Muito obrigado pelo seu tempo aí. Você tinha tantos príncipes dessa terra para colocar aí, você participou desse momento que o Pai tem te dado essa direção. Amém. E como disse outra noite, que você atinja lugares distantes com a tua família. Amém. Você foi chamado para tocar em nações. A Amém. minha família te ama, renovamos a nossa aliança com você. Aproveitamos para renovar a aliança de amor com nossos pais, pastor Carlos Alberto e pastora Sueli. Verdade. Que tudo vá bem a família deles. E vamos tocar em frente aqui. E o meu amor às igrejas locais, de Hermelino Matarazzo e as que de lá saíram, e a comunidade sede que nos abençoou e nos enviou. Tudo de bom para vocês. Eles não querem que eu faça isso, mas eu vou fazer, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Eu fui muito abençoada, muito abençoada. E mandei vários coraçõezinhos para você. Olha lá o Felipe. Olha o Felipe lá. Olha o Felipe lá. Bebendo aí, ó. Foi muito abençoado, viu, Nadinho? Forte abraço. Muito.
Deus falou muito com nós aqui através da sua vida. Nossa Um abraço. família te ama. Te amo, querido. Um grande abraço, Vamos Nadinho. ver. Obrigado, irmãos que estão aí nesta live. Obrigado pela paciência de vocês. Eu vou deixar essa live salva por 24 horas aqui e depois eu vou subir no podcast, no meu podcast no Spotify, Osmar Misael Dias, o áudio. Podcast é áudio, para quem não sabe. E vou subir até o final da tarde, da noite. Eu vou subir para o nosso canal no YouTube e o Nadinho vai postar lá. A Letícia aí, a secretária, a assistente. Então vai estar essa live vai estar salva depois, mais tarde, lá no canal do YouTube da comunidade de Germeli Matarazzo e no CG Zona Sul também. Grande beijo a todos, muito obrigado. Manão, Valeu. fico te devendo mais essa.